Olá, meus amigos de leitura, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, como foi a semana de vocês? Me contem aí, quero saber tudo. Ah, me contem também o que vocês estão lendo, porque ouvindo eu sei. Bom, muito obrigada por vocês estarem aqui, me acompanhando nessa leitura. Vocês gostaram do início do novo livro, da nova coleção de ontem? Quem tá aí me acompanhando nesses 3 dias da semana? Ontem a gente começou As Brumas de Avalon, na leitura de quinta-feira. Eu espero que vocês gostem da leitura. É uma coleção muito bacana também. Obrigada pelos comentários, estou adorando ler os comentários de vocês. Obrigada por compartilhar essa leitura. Obrigada por estarem aqui todos os dias. Quem quiser me acompanhar pelo aplicativo Quai, o link está na descrição desse vídeo, de todos os vídeos, na verdade. Mas vamos lá. Hoje a gente vai ler Dewey, Um Gato entre Livros. Já estamos no capítulo 6. Vamos começar? Capítulo 6. Moneta. Tamanho é uma questão de perspectiva. Para um inseto, um pé de milho ou até mesmo uma espiga de milho pode ser o mundo inteiro. Para Dewey, a biblioteca pública de Spencer era um labirinto que o mantinha interminavelmente fascinado. Pelo menos até ele começar a imaginar o que havia do lado de fora da porta da frente. Para a maior parte das pessoas no noroeste de Iowa, Spencer é uma cidade grande. De fato, somos a maior cidade dentro de centenas de quilômetros em qualquer direção. Os cidadãos de 9 municípios se dirigem em direção a Spencer para ter divertimento e fazer compras. Temos lojas, serviços, música ao vivo, teatro local e, é claro, uma feira regional. O que mais é preciso? Se houvesse uma porta que levasse da Grand Avenue para o resto do mundo, a maioria dos visitantes não teria nenhum interesse em atravessá-la. Na escola secundária, eu me lembro de ter medo das meninas de Spencer. Não porque já tivesse conhecido alguma, mas porque elas vinham da cidade grande. Como a maior parte das pessoas ali, cresci numa fazenda. Minha tia bisavó, Luna, foi a primeira professora em Clay County. Ela dava aulas em uma casa de sapê de um cômodo. Nunca houve árvores na planície. Então, os colonos construíram com o que se conseguiram encontrar: capim, raízes, solo e tudo. Meu bisavô, Norman Gibson, conseguiu acumular terra suficiente para garantir uma fazenda com casa para cada um dos seus 6 filhos. Não importava para onde eu fosse quando era criança, estava rodeada da família do meu pai. A maioria dos Gibson era batista convicta e não usava calças. Está bem, os homens usavam calças. Religiosamente. As mulheres vestiam saias. Nunca vi um par de calças em mulher nenhuma do lado da família de papai. Quando chegou sua vez, meu pai herdou a terra e começou o duro trabalho de administrar uma fazenda familiar. Mas primeiro, ele aprendeu a dançar. A dança estava fora de cogitação para a maioria dos batistas. Porém, Verlin Jip Gibson era 15 anos mais novo que seus 4 irmãos e os pais o mimavam. Rapaz Jip fugia e dirigia o caminhão durante 1 hora até Roof Garden, um resort da época dos anos dourados de 1920, à beira do lago Okoboji, onde havia bailes nas noites de sexta-feira. Okoboji é um nome místico em Iowa. West Okoboji, a peça central de uma cadeira de 5 lagos, é o único lago de água azul do estado, alimentado por fontes, e vem gente de Nebraska e até de Minnesota, que tem poucos lagos próprios,
para os hotéis ao longo de suas margens. No final dos anos 1940, o lugar mais quente da região, talvez mesmo em todo o estado de Iowa, era Roof Garden. Todas as bandas famosas de swing tocaram ali. E, muitas vezes, o salão de baile ficava tão cheio que era impossível se mexer. A Segunda Guerra Mundial tinha acabado e parecia que a festa ia continuar para sempre. Do lado de fora, no calçadão de madeira, havia uma montanha-russa, uma roda gigante, luzes, sons e meninas bonitas o suficiente para fazer-o esquecer que o lago Okoboji era uma brilhante alfinetada azul no imenso vazio das grandes planícies norte-americanas. E lá, naquele pequeno círculo de luz, Jeep Gibson conheceu Mary Mayo. Dançaram a noite inteira e quase todas as outras noites durante os 6 meses seguintes. Meu pai manteve o relacionamento em segredo porque sabia que sua família jamais aprovaria. Os Mailloux não eram como os Gibson. Eram franceses puro sangue de Montreal, pessoas ardentes, apaixonadas. Amavam com afinco, lutavam com afinco, bebiam com afinco e até iam à igreja com afinco, com um catolicismo categórico do meio-oeste que quase abrasava a terra. Os Mailloux eram os proprietários do bar da cidade de Royal, Iowa, a aproximadamente 16 quilômetros da fazenda de papai. O pai de minha mãe era um homem maravilhoso, sociável, honesto, gentil. Além disso, era completamente alcoólatra. Quando criança, minha mãe saía da escola para trabalhar durante o rush do almoço e depois voltava para a escola por algumas horas à tarde. Frequentemente, o pai dela apagava em uma das cabines, de modo que mamãe tinha de levá-lo para a cama e para longe do caminho dos clientes pagantes. Não que a família de Mary Mayo fosse de má reputação. 16 quilômetros era um longo caminho na Iowa dos anos 1940. O problema é que eles eram católicos. Então, mamãe e papai fugiram para se casar em Minnesota. A ferida causada pela fuga demorou alguns anos para cicatrizar, mas o espírito prático sempre prevaleceu em Iowa. O que foi feito, foi feito. Vamos em frente. Mamãe e papai se estabeleceram na fazenda da família e logo tiveram os 3 primeiros de seus 6 filhos, 2 meninos e uma menina. Eu era a do meio. A fazenda da família. A ideia tem sido romantizada. Porém, durante o maior período da história da agricultura familiar no mundo, ela tem sido um empreendimento difícil, mal pago e estafante. A fazenda Gibson não era diferente. Tínhamos uma bomba manual de água fria na cozinha, que tinha de ser escorvada fisicamente. Havia uma máquina de lavar roupas no celeiro de armazenamento de raízes. Contudo, era preciso aquecer a água no fogão do andar de cima. Depois de as roupas serem lavadas, eram espremidas uma por uma nos rolos para retirar o excesso de água. Então, eram penduradas nos varais do lado de fora. Tínhamos um chuveiro no canto desse mesmo celeiro. As paredes eram de concreto, mas o chão, de ladrilho, era o nosso luxo. Ar-condicionado? Eu não sabia que existia tal coisa. Mamãe trabalhava 6 horas por dia na cozinha, debruçada sobre o fogo, mesmo num calor de quase 38 graus. As crianças dormiam no andar de cima, porém ali era tão quente nas noites úmidas de verão que levávamos nossos travesseiros para baixo e dormíamos no chão da sala de jantar. O linóleo era a superfície mais fresca da casa. Banheiro dentro de casa? Até os meus 10 anos usávamos uma casinha, um buraco do lado de fora. Quando ela ficava cheia,
Simplesmente cavávamos um novo buraco e mudávamos o barraco. É difícil de acreditar agora ao olhar para trás, mas é verdade. Era a melhor infância, a melhor possível. Eu não a trocaria por todo o dinheiro em Des Moines. Para que se preocupar com brinquedos e roupas novas? Ninguém que conhecêssemos os tinha. Passávamos as roupas de uns para os outros. Passávamos os brinquedos de uns para os outros. Não havia televisão, então conversávamos. Nossa grande viagem era até a piscina municipal em Spencer uma vez por ano. Todas as manhãs acordávamos juntos e trabalhávamos juntos. Quando eu tinha 10 anos, mamãe e papai tiveram seu segundo conjunto de 3 filhos, Steven, Val e Doug. Eu criei essas crianças junto com mamãe. Éramos os Gibson. Existíamos uns para os outros. É escuro em uma fazenda à noite, e vazio, e solitário, mas eu sabia que nada no mundo poderia me fazer mal. Nem russos, nem foguetes, nem ladrões. Eu tinha minha família. E se as coisas ficassem realmente ruins, havia plantação de milho. Eu sempre poderia correr e desaparecer dentro dela. É claro que não estávamos verdadeiramente sozinhos. Cada trecho de 260 hectares de terra arável aproximadamente, cercado de todos os lados por aquelas estradas perfeitamente retas de Iowa, era chamado de uma seção. Naqueles dias, a maior parte das seções continha 4 fazendas pertencentes a famílias. 3 famílias e meia na nossa seção eram católicas. Nós éramos a metade. E havia, ao todo, 17 crianças. Assim, tínhamos nosso próprio time de beisebol. Mesmo que só aparecessem 4 crianças, jogávamos beisebol. Não me lembro de nenhum outro jogo. Eu era pequena, mas aos 12 anos conseguia mandar uma bola de beisebol por cima da vala e para dentro do milharal. Todas as noites nos reuníamos em torno da mesa da família Gibson e dávamos graças a Deus por termos passado mais um dia sem perder nossa bola de beisebol no milharal. A pouco mais de 3 quilômetros do nosso campo do leste, no final da segunda seção, havia a cidade de Moneta, Iowa. Spencer e Moneta estavam a apenas 32 quilômetros de distância. Contudo, podiam muito bem estar a mundos diferentes. Algumas pessoas poderão achar essa extensão de 32 quilômetros desinteressante, mas, se dirigir por ela em setembro, quando o céu escurece com nuvens azuis de tempestade e as plantações formam retalhos de todas as gloriosas nuances de marrom, sofrerá uma pressão muito forte para não a julgar linda. O realce, provavelmente, é o desbotado outdoor de madeira fora da cidade de Everly, proclamando-a a campeã de basquete feminino de Iowa de 1966. Eu me lembro daquele time. Everly ganhou de nós por 1 ponto nas finais regionais que aconteciam em Spencer. Eu poderia contar como foi o jogo, porém, já levei mais tempo para mencionar o aviso do que gastamos para atravessar Everly, que tem apenas 500 habitantes. A população de Moneta jamais chegou a esse número. Contudo, era maior que ele se fossem incluídos todos os fazendeiros, como a minha família, que se considerava membro dessa maravilhosa comunidade. Nos anos 1930, Moneta era a capital do jogo no noroeste de Iowa. O restaurante na Main Street era um local de venda clandestina de bebidas alcoólicas e havia um salão de jogatina nos fundos, acessível por meio de uma porta secreta. Na época que eu era criança, essas lendas já tinham acabado há muito tempo, substituídas em nossa imaginação
pelo campo de beisebol e as abelhas. Cada comunidade tem alguma coisa de que uma criança se lembra. Venha a Spencer daqui a 60 anos e as pessoas mais velhas dirão: tínhamos um gato. Ele morava na biblioteca. Qual era mesmo o nome dele? Ah, sim, Dewey. Vou sempre me lembrar do Dewey. Em Moneta eram as abelhas. Uma família do local tinha 60 colmeias e o mel era famoso em 4 municípios, o que parecia ser o mundo inteiro. O ponto central da cidade, no entanto, era a Escola Moneta, um prédio de 10 cômodos e 2 andares de tijolo vermelho na mesma rua do campo de beisebol. Quase todo mundo na cidade frequentara a Escola Moneta, pelo menos durante alguns anos. Só havia 8 crianças na minha sala, mas o que nos faltavam em tamanho era compensado pelo conforto. 2 habitantes locais faziam comida caseira para a escola inteira todos os dias. Janet e eu, as únicas meninas da classe, muitas vezes tínhamos permissão especial para irmos de manhã pôr glacê nos pães de canela. Se você estivesse com algum problema, uma professora o acompanharia até o círculo escondido no bosque de árvores atrás da escola, onde poderia conversar a sós. Se quisesse ficar sozinho ou com alguém especial, ia para o bosque também. Foi onde recebi meu primeiro beijo. A escola Moneta tinha uma festa no final de cada ano escolar, com corridas de sacos e de cavalos, e, é claro, jogos de beisebol. A cidade inteira trazia lanches de piquenique. Todo mundo participava. No meio do verão, quando o milho estava tão alto que rodeava a cidade como um muro, havia a reunião da escola, que atraiu milhares de pessoas no ano de 1950. Todo mundo tinha orgulho daquela escola. Todo mundo. Aí, em 1959, o estado de Iowa fechou a escola Moneta. A cidade há muito vinha perdendo população e o estado já não conseguia justificar a despesa. Moneta sempre fora o centro para os agricultores locais. Porém, a agricultura estava mudando. No início dos anos 1950, a primeira geração de colheitadeiras e ceifadeiras debulhadeiras gigantes permitiu aos agricultores arar e colher campos maiores. Alguns deles compraram as novas máquinas, depois compraram as terras vizinhas e dobraram a produção. Mais tarde, usaram o dinheiro para comprar mais terras vizinhas. Famílias de agricultores começaram a desaparecer, mudando-se para os centros locais, como Spencer, e com elas foram-se as casas de fazendas, os jardins familiares e as fileiras de árvores que os colonos originais tinham plantado para proteger a casa do sol no verão e do vento do inverno. Eram árvores enormes, com 1,5 metros de largura e 100 anos de idade. Quando os grandes fazendeiros chegaram, derrubaram tudo, árvores, construções, tudo. Fizeram uma pilha e atearam fogo até reduzir as cinzas. Para que manter uma casa na qual ninguém está morando quando se pode ter um campo? A terra voltou, mas não para a natureza. Foi para o milho. As velhas famílias de agricultores criavam animais. Plantavam jardins, tinham plantações em campos menores distintos. Nas grandes fazendas novas havia apenas milho e a plantação que o acompanhava, soja. A cada ano, Iowa plantava mais milho, porém, cada vez, comia menos da colheita, pelo menos como grãos e espigas. Uma grande parte era usada como alimento para os animais. Parte acabou virando etanol. O resto era separado e processado.
Já parou para pensar o que é goma xantana? É milho processado, como quase tudo mais naquela longa lista de ingredientes impossíveis de serem identificados impressa na embalagem do seu jantar. 70% da dieta média do norte-americano, 70% é milho. Mas a vida na região agrícola não é fácil. Poucas fazendas grandes valem uma fortuna. Contudo, para a maioria dos fazendeiros e das pessoas que dependem deles, empregados agrícolas, vendedores, donos de instalações de armazenagem e de usinas de processamento, comerciantes locais, o dinheiro é curto, o trabalho é duro e a vida fica muitas vezes fora de controle. Se não chover, se não parar de chover, se ficar quente demais ou frio demais, se os preços não se mantiverem quando o produto chegar ao mercado, não há muito que se possa fazer. A vida na fazenda já não são mais 16 hectares e uma mula. Os agricultores precisam de grandes ceifadeiras debulhadeiras para arar grandes campos, e essas máquinas podem custar $500.000 ou mais. Acrescente o preço de sementes, produtos químicos e despesas para viver, e as dívidas de um fazendeiro podem facilmente passar de 1 milhão. Se tropeçarem, ficarem para trás no tempo ou simplesmente tiverem um período de má sorte, grande parte não conseguirá se manter. O mesmo se aplica às cidades na região agrícola. As cidades, afinal, são uma coleção de pessoas. A cidade se apoia nas pessoas e as pessoas se apoiam na cidade. Do mesmo modo que o pólen e a seda do milho, elas são interdependentes. É por isso que as pessoas do noroeste de Iowa têm tanto orgulho de suas cidades. É por isso que investem tanta energia em fazer com que as cidades funcionem. Plantam árvores, constroem parques, fazem parte de organizações comunitárias. Sabem que, se uma cidade não estiver constantemente olhando para frente, poderá ficar para trás e até mesmo morrer. Alguns cidadãos acham que o incêndio do elevador de grãos nos anos 1930 acabou com a cidade de Moneta. Eu acho que foi o fechamento da escola Moneta. Em 1959, depois que as crianças Gibson começaram a ter de ir de ônibus para Hartley, a 16 quilômetros de distância, papai perdeu o interesse em lutar pela fazenda. Nossa fazenda não produzia e papai não tinha condições de comprar as grandes maquinarias novas. Ele entrou para um negócio de compra de gado e mais tarde começou a vender seguros. Os Gibson estavam há 3 gerações na agricultura, mas 2 anos depois de a escola Moneta fechar, papai vendeu a propriedade para um vizinho e passou a trabalhar na venda de seguros em tempo integral. Ele odiava aquilo, odiava ter de usar táticas de amedrontamento e aproveitar-se de famílias necessitadas. Acabou trabalhando como vendedor para a marca Kroll de sementes. O vizinho que comprou nossa fazenda demoliu nossa casa, derrubou nossas árvores e transformou os quase 65 hectares em plantação. Ele chegou até a retificar o riacho. Muitas vezes, passo de carro por lá sem nem sequer reconhecer o lugar. Tudo o que restou da minha infância foi o primeiro 1,20 m da nossa entrada de terra. Percorra hoje 24 quilômetros para o oeste de Spencer e ainda há um sinal na beira da estrada para Moneta. Vire à esquerda. 3,2 km além do pavimento termina, deixando apenas uma trilha de terra que passa entre os campos, mas não há uma cidade. Talvez existam umas 15 casas, pelo menos metade delas abandonadas. Não se vê um único negócio. Quase todos os prédios da antiga faixa do centro da cidade de que me lembro da infância desapareceram, substituídos por um milharal.
É possível ficar de pé no antigo local da Moneta General Store, onde as crianças ficavam paralisadas diante do gigantesco balcão cheio de balas e apitos, e observar as máquinas cultivadoras se arrastarem pelos campos, com as calhas em formato de cone na frente e os barris de fertilizantes e venenos amarrados atrás, como minúsculos gafanhotos caminhando a pé ante pé por um vasto vazio. O salão de dança permanece, assim como o velho ponto de vendas clandestinas de álcool. Porém, ambos estão com as venezianas fechadas. Dentro de alguns anos, também terão desaparecido. A escola Moneta ainda está de pé atrás de uma velha cerca de arame. Mas as árvores crescem espontaneamente entre os tijolos. A maioria das janelas está quebrada. Cabras viveram na construção durante uma década, destruindo soalho e mordendo buracos nas paredes. Ainda se consegue sentir o cheiro delas. A única coisa que restou foi a reunião. 40 anos depois do fechamento da escola Moneta, a reunião anual ainda atraía 1.000 pessoas por ano em volta do campo em que costumávamos organizar os jogos de beisebol e as festas de fim de ano. Agora, a reunião se reduziu a uns 100 participantes. A escola já está fechada há 50 anos. Não sobraram, assim, tantos diplomados. Logo, o sinal da estrada 18 será a última coisa ainda de pé, indicando os 3,2 km pela solitária estrada para Moneta. Fim do capítulo 6. Capítulo 7. Grand Avenue. A crise agrícola dos anos 1980 foi dura, porém, a maioria de nós nunca acreditou realmente que aconteceria com Spencer o mesmo que aconteceu com Moneta. Nunca acreditamos que ela se daria por vencida, fosse soprada para longe e desaparecesse. Ao longo de toda a sua história, afinal, a cidade mostrara a capacidade de rápida recuperação. Nada jamais foi dado de bandeja a Spencer ou a seus cidadãos. O que tínhamos foi ganho por nós. Spencer começara como uma cidade de mentira. Nos anos 1850, um construtor vendeu lotes numerados em um grande pedaço de terra perto de uma curva no rio Little Sioux. Os colonos esperavam uma cidade próspera em um vale fértil do rio, mas nunca a encontraram. Não havia nada além de um rio preguiçoso e uma única cabana, a 6 quilômetros de distância. O único lugar onde existia uma cidade era no papel. Os colonos resolveram ficar. Em vez de chegarem em uma cidade estabelecida, rasparam da terra uma comunidade. Spencer constituiu-se legalmente em 1871 e imediatamente fez uma petição ao governo por uma estação ferroviária, que só conseguiria quase 50 anos depois. Mais tarde, no mesmo ano, arrebatou a sede do Clay County de Petersen, uma cidade maior, 48 quilômetros ao sul. Spencer era uma cidade de trabalhadores, de produção. Não tinha pretensões, porém sabia que, aqui, nas planícies, era preciso se manter em movimento, modernizando-se e crescendo. Em junho de 1873, chegaram os gafanhotos e devoraram as plantações até o talo antes de passarem para o grão colhido. Em maio de 1874, eles voltaram. Vieram outra vez em julho de 1876, exatamente quando o trigo estava amadurecendo e o milho se transformando em pendões e seda. Como foi descrito no centenário de Spencer, um relato da comunidade escrito para o 100º aniversário, os gafanhotos comeram a cabeça dos grãos e se instalaram sobre o milho até ele quebrar devido ao peso deles. A destruição foi completa. Os agricultores abandonaram a região.
Os residentes da cidade entregaram suas casas e escritórios aos credores e foram embora do município. Os que ficaram se reuniram e ajudaram uns aos outros durante um longo e faminto inverno. Na primavera, lutaram juntos por crédito suficiente a fim de comprar sementes para um plantio pleno. Os gafanhotos comeram tudo até a beirada ocidental de Clay County, a cerca de 65 quilômetros de distância, mas não foram além. A colheita de 1887 foi a melhor que a região já produziu. Os gafanhotos nunca mais voltaram. Quando a primeira geração de colonos ficou velha demais para a agricultura, eles se mudaram para Spencer. Construíram pequenos bangalôs de artífices ao norte do rio, misturando-se aos comerciantes e empregados. Quando a estrada de ferro finalmente chegou, os agricultores locais já não tinham de dirigir 80 quilômetros num cavalo com carroça até o mercado. Agora, outros agricultores dirigiam 32 quilômetros até Spencer. A cidade comemorou, alargando a estrada que ia do rio até a estação de trem. Aqueles 8 quarteirões, batizados de Grand Avenue, se tornaram o principal corredor varejista da região inteira. Havia um banco de poupança e empréstimos no centro, uma fábrica de pipoca ao norte, perto do espaço das feiras, uma fábrica de blocos de concreto, uma olaria e uma serraria. No entanto, Spencer não era uma cidade industrial. Não existiam grandes instalações industriais. Não havia capitalistas de fronteira com alfinetes de gravata de diamantes, fumando notas de $20. Não existia uma fileira de mansões vitorianas. Havia os campos, os agricultores e os 8 quarteirões de comércio sob o nosso enorme céu azul de Iowa. Então, chegou 27 de junho de 1931. A temperatura estava em 40 graus quando, à 1h36 da tarde, um garoto de 8 anos acendeu uma estrelinha do lado de fora da farmácia Otto Johnstad's Drugstore, na esquina das ruas Main e West Fourth. Alguém gritou, e o garoto, assustado, deixou cair a estrelinha em um grande mostruário de fogos de artifício. Aquilo explodiu e o fogo, impelido por um vento quente, espalhou-se pela rua. Em minutos, o incêndio queimava os 2 lados da Grand Avenue, completamente fora do controle do pequeno departamento de bombeiros de Spencer. 14 cidades vizinhas mandaram equipamentos e homens, mas a pressão da água era tão baixa que tiveram de bombear água do rio para o duto principal. No auge do incêndio, a calçada da Grand Avenue pegou fogo. No final do dia, 36 prédios que abrigavam 72 estabelecimentos comerciais, bem mais da metade do comércio da cidade, estavam destruídos. Não posso imaginar o que aquelas pessoas pensaram enquanto observavam a fumaça flutuar por cima dos campos e dos remanescentes em combustão de sua amada cidade. Naquela tarde, o noroeste de Iowa deve ter se sentido um local solitário, isolado. Ali, as cidades morrem. O comércio estremece e as pessoas se mudam. A maior parte das famílias em Spencer tinha duramente conseguido seu meio de vida na região há 3 gerações. Agora, no momento mais agudo da Grande Depressão, ela já tinha começado na costa, porém só viria a se espalhar pelo interior como o noroeste de Iowa em meados dos anos 1930. O coração de Spencer estava em cinzas. O custo, pouco mais de $2 milhões no período da Depressão, ainda é o desastre mais caro causado por ato humano na história de Iowa. Como eu sei tudo isso? Todo mundo em Spencer sabe. O fogo é nossa herança. A única coisa que não sabemos é o nome do menino que começou o incêndio. Alguém sabe, é claro, mas houve uma decisão de manter a identidade em segredo. A mensagem: somos uma cidade. Estamos nisso juntos. Não vamos acusar ninguém. Vamos reparar o problema. Aqui chamamos isso de atitude progressista.
Se você perguntar a qualquer pessoa em Spencer a respeito da cidade, ela lhe dirá que é progressista. Esse é o nosso mantra. Se perguntar o que significa progressista, diremos: temos parques, nos oferecemos para ajudar, sempre procuramos melhorar. Se você for mais fundo, pensaremos um minuto e finalmente diremos: bem, houve um incêndio. Não é o incêndio que nos define, é o que a cidade fez depois dele. 2 dias após a catástrofe, uma comissão se reuniu para tornar o novo centro da cidade tão moderno e à prova de acidentes quanto possível, mesmo que as lojas abrissem em casas e anexos. Ninguém admitiu derrota. Ninguém disse: vamos reconstruir do jeito que estava. Os líderes da nossa comunidade tinham viajado a cidades grandes do meio-oeste, como Chicago e Minneapolis. Eles tinham visto o planejamento coeso e o estilo elegante de locais como Kansas City. Dentro de um mês, um plano mestre foi criado para um moderno centro da cidade em Art Deco, no estilo das cidades mais prósperas da época. Todos os prédios destruídos tinham um proprietário individual, porém, cada um deles também fazia parte da cidade. Os proprietários adotaram o plano. Eles compreenderam que moravam, trabalhavam e sobreviviam juntos. Se você visitar Spencer hoje, poderá não achá-la Art Deco. A maior parte dos arquitetos eram de Des Moines e Sioux City, e eles construíram num estilo que chamaram de Prairie Deco. Os prédios eram baixos, na maioria de tijolos. Alguns poucos têm pequenas torres ao estilo das missões, como o Álamo. O estilo Prairie Deco é prático, discreto mas elegante. Não é espalhafatoso, não se mostra. É adequado para nós. Gostamos de ser modernos em Spencer, mas não gostamos de chamar a atenção. Quando você for ao centro, talvez para um doce na padaria Carol Bakery ou para fazer compras na The Hen House, provavelmente não notará as fachadas de lojas baixas e as longas linhas puras. Ao contrário, vai estacionar ao longo da Grand Avenue e caminhar sobre as grandes marquises chatas e em frente às vitrines de vidro. Perceberá os postes de luz de metal da rua e as incrustações de tijolos nas calçadas, o jeito como as lojas parecem fluir umas depois das outras, e vai pensar com seus botões: gosto daqui. Eis um centro de cidade que funciona. O nosso centro é o legado do incêndio de 1931, mas é também o legado da crise agrícola dos anos 1980, quando os tempos estão difíceis ou se juntam as forças ou se desmorona. Isso vale para famílias, cidades e até pessoas. No final dos anos 1980, Spencer mais uma vez juntou suas forças. E, mais uma vez, a transformação ocorreu de dentro para fora, quando os comerciantes da Grand Avenue, muitos em lojas administradas por seus avós em 1931, decidiram que poderiam tornar a cidade melhor. Contrataram um administrador de empresas para o corredor varejista do centro inteiro da cidade, fizeram melhorias na infraestrutura e investiram gastos pesados em publicidade, mesmo quando parecia já não haver dinheiro algum sobrando para a comunidade gastar. Lentamente, as rodas do progresso começaram a girar. Um grupo local comprou e começou a restaurar o The Hotel, o maior prédio e o mais antigo legado histórico da cidade. O edifício decadente era uma visão horrorosa e um escoadouro da energia e da boa vontade coletivas. Agora passou a ser uma fonte de orgulho, uma promessa de dias melhores. Ao longo da parte comercial da Grand Avenue, os lojistas pagaram por novas vitrines, melhores calçadas e distrações para as noites de verão. Eles realmente acreditavam que os melhores dias para Spencer estavam por vir. E quando os visitantes vinham ao centro, ouviam música e caminhavam em calçadas novas. Também acreditavam nisso.
Como não fosse suficiente, na extremidade sul do centro da cidade, logo depois da Third Street, havia uma biblioteca bem arrumada, acolhedora, recém-reformada. Pelo menos, esse era o meu plano. Assim que fui nomeada diretora em 1987, comecei a pressionar para conseguir dinheiro a fim de reformar a biblioteca. Não havia um administrador da cidade e até o prefeito era um cargo de período parcial, um posto em grande parte cerimonial. O conselho municipal tomava todas as decisões. Então, foi ao conselho que me dirigi. Outra vez e outra vez. O Conselho Municipal de Spencer era uma clássica rede de velhotes, uma extensão dos mediadores políticos que se reuniam em Sisters Café. O Sisters ficava a apenas 6 metros de distância da biblioteca, mas não acredito que um único membro daquele grupo já tenha pisado em nosso prédio. É claro, eu nunca frequentara o Sisters Café, então o problema era recíproco. Dinheiro para a biblioteca? Para quê? Precisamos de mais empregos, não de livros. A biblioteca não é um armazém, afirmei ao conselho. É um centro comunitário vital. Temos recursos de localização de empregos, salas de reunião, computadores. Computadores? Quanto estamos gastando em computadores? Era sempre esse o perigo. Comece a pedir dinheiro e mais cedo ou mais tarde alguém vai dizer: para que uma biblioteca quer dinheiro afinal? Vocês já têm livros suficientes. Eu disse a eles: estradas recém-pavimentadas são legais, porém não levantam o ânimo da nossa comunidade. Pelo menos não como uma biblioteca calorosa, simpática e acolhedora. Não seria ótimo para o moral ter uma biblioteca da qual possamos nos orgulhar? Para ser sincero, não vejo que diferença farão livros mais bonitos. Quase um ano depois de eu ter sido deixada de escanteio, me sentia frustrada, mas certamente não derrotada. Aí aconteceu uma coisa engraçada. Dewey começou a reforçar meu argumento. No final do verão de 1988, havia uma mudança notável na biblioteca pública de Spencer. O número de visitantes aumentara. As pessoas permaneciam ali por mais tempo. Elas saíam de lá felizes e essa felicidade era levada para as casas, as escolas e os locais de trabalho. Melhor ainda, as pessoas conversavam a respeito. Eu estava lá na biblioteca, comentaria alguém enquanto olhava as vitrines da nova e melhorada Grand Avenue. Dewey estava lá? Claro! Ele sentou no seu colo? Ele sempre senta no colo da minha filha. Na verdade, eu estava tentando pegar um livro numa prateleira alta, sem prestar lá muita atenção. E em vez do livro agarrei um pedaço de Dewey. Levei um susto tão grande que deixei um livro cair bem em cima do dedo do meu pé. E o que Dewey fez? Ele riu. Mesmo? Não, mas eu ri. A conversa deve ter chegado ao Sisters Café, porque até o Conselho Municipal acabou por notar. Gradualmente, a postura deles foi mudando. Primeiro, pararam de rir de mim. Depois, começaram a escutar. Até que o conselho finalmente disse: Vicky, talvez a biblioteca realmente faça uma diferença. Neste momento, estamos numa outra crise financeira, como você sabe, e não temos dinheiro. Mas, se você conseguir os recursos, terá nosso apoio. Não era grande coisa, admito. Porém, era o máximo que a biblioteca já conseguira em muito, muito tempo. Fim do capítulo 7. Pessoal, eu vou ter que parar por aqui a gravação, porque o local que eu estou gravando, infelizmente, está muito barulhento. Eu não tive como gravar em outro lugar. Então, eu peço desculpas a vocês e agradeço a compreensão. Um grande beijo, um ótimo final de semana. Desculpem o vídeo curto, mas semana que vem eu prometo que eu vou ler um pouquinho mais da história do Dewey, com um pouquinho mais de tempo. Beijo, até lá. Tchau!